Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Uma Dramática Mudança de Roupa. Texto base para o nosso estudo de hoje, Efésios no capítulo 4, versículos 20 a 24, que diz assim: Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, e se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Antes de podermos nos aprofundar aqui no nosso estudo de hoje, quero convidá-lo para orar junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos o grande plano tão elevado que o Senhor tem para cada um de nós. Sermos transformados pela graça de Deus, passando por um processo de renovação. Só Tu sabes como isso é difícil para nós. Na verdade, é impossível na nossa força e poder. Mas ajuda-nos a entender como podemos viver esse princípio através do estudo que faremos hoje na lição da Escola Sabatina. Que Teu Espírito nos ajude a compreender e a decidir viver essa realidade de transformação. Ao mesmo tempo, colocamos diante do Senhor todos os pedidos que foram mencionados aqui na nossa comunidade, aqueles que foram enviados para cá e aqueles que estão também no coração do nosso amigo, da nossa amiga que ora conosco nesse momento. Sabemos que o Senhor tem o poder para operar e acreditamos que operará no Teu tempo e do Teu jeito. Ajuda-nos apenas a esperar com fé, de forma paciente. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Para poder entender um pouco daquilo que foi o texto que lemos ainda há pouco, precisamos entender um costume da época do apóstolo Paulo. Estamos falando de um período em que a confecção de roupas era alguma coisa que era muito custoso. Era algo que, além de demorar muito, nós não tínhamos as grandes tecelagens como temos hoje em dia, para confeccionar os tecidos e, ao mesmo tempo, para poder fazer o processo de fabricação de roupas em escala, como nós temos hoje em dia nas grandes tecelagens, e, ao mesmo tempo, alfaiatarias, oficinas de costura. As pessoas, na sua grande maioria, principalmente aqueles que tinham menos recursos, eles mesmos trabalhavam pegando, na grande maior parte dos casos, a própria lã das ovelhas ou, em outros casos, algum tipo de fibra de origem vegetal. Essas fibras ou essa lã era trabalhada para que linhas fossem feitas com elas e então eles teciam essas linhas para poder fabricar os tecidos. Uma vez que o tecido estivesse pronto, então eles fabricavam as roupas. Você pode imaginar como esse processo era custoso. Quanto mais recursos tinha uma pessoa, tanto mais trabalhada era essa mesma vestimenta. Normalmente, a roupa de uma pessoa era composta por duas partes principais. Uma primeira, que era como se fosse uma espécie de como se fosse um vestido, ok? Haviam as mangas, normalmente mangas compridas, ou, em alguns casos, mangas curtas para aqueles que tinham um pouco mais de recursos, porque depois a outra parte faria com que o braço também ficasse coberto, que era uma espécie de toga, uma espécie de, como se fosse um casaco, um sobretudo, que era colocado por cima da pessoa. Isso para que ela pudesse ser protegida do sol. Estamos falando de uma região que era extremamente quente durante o dia e muito fria durante a noite, uma região semiárida. Portanto, as pessoas tinham que se preocupar muito com a questão das roupas, mas porque as roupas eram muito caras, eles não trocavam de roupa com muita facilidade. Uma roupa tinha que durar muito tempo. Normalmente, essa roupa interior era uma roupa que era muito cuidada, porque normalmente a pessoa tinha que usar ela durante o dia e para dormir à noite, às vezes usavam a mesma roupa. Então, até o processo para limpeza dessas roupas era um processo realmente bem complicado. Você pode imaginar, dificilmente você encontraria uma pessoa que possuía duas
roupas ou 2 mudas de roupa. Normalmente era uma muda só de roupa. Então, quando o indivíduo ia trocar aquele conjunto de roupas, nem sempre ele tinha a possibilidade de trocar as 2 peças. Às vezes trocava uma, depois de um bom tempo trocava outra. Até porque, principalmente, a parte externa, aquele espécie de sobretudo que era colocado sobre a pessoa, aquele casaco, mas era comprido também, ele se desgastava mais rápido porque era ele que estava em contato com a luz solar e tudo mais. Se os indivíduos tivessem um pouco mais de recurso, normalmente essa parte de cima ela era colorida, podia ter alguns detalhes que as roupas das pessoas mais simples não possuíam. Então, trocar de roupa ou comprar uma muda de roupa nova era um evento. E as pessoas, principalmente aqueles que estavam por perto, logo percebiam que a roupa era nova. E isso era um evento, era um acontecimento na vida das pessoas. Paulo aqui ele está usando essa mesma imagem para tentar reproduzir um pouco do que Deus queria fazer na vida das pessoas. Ele vai mencionar que quando eles estavam longe de Jesus, os indivíduos usavam um tipo de roupa desgastada, suja, um tipo de roupa que representava o pecado, que trazia opróbrio, vergonha sobre eles. Era como se aquela roupa velha que havia se desgastado com o tempo já estivesse envergonhando a pessoa. E ela começava a perceber que aquela roupa já estava muito desgastada, talvez furada ou realmente poída pelo tempo e precisando ser trocada, mas o indivíduo, como não tinha recursos ainda para poder comprar uma muda de roupa nova ou para fazer uma muda de roupa nova, ele ia usando daquela mesma maneira, mas era alguma coisa que era vergonhosa. Então, o momento em que o indivíduo trocava de roupa, as pessoas percebiam e falavam, opa, roupa nova, olha que coisa boa, porque era um evento, era uma grande conquista, porque não era uma coisa barata, estamos falando de alguma coisa cara. Para você poder ter uma ideia, trocar de roupa naquela época seria como hoje em dia você trocar de carro. Estamos falando de um custo muito parecido. Então você pode imaginar que não era alguma coisa que acontecia o tempo todo. Uma muda de roupa tinha que durar muito tempo. Então agora Paulo está dizendo, quando você se encontrou com Jesus, você precisa trocar de roupa, tem que tirar essa roupa que representa aqui o pecado, os desejos pecaminosos, e você ser revestido do Espírito de Deus, ser revestido da justiça de Cristo. E essa roupa nova representa um comprometimento novo com Cristo, um comportamento diferenciado junto da família, junto dos amigos, junto da sociedade, um jeito novo de fazer negócios, um jeito novo de se relacionar com as pessoas, um jeito novo de se portar diante das grandes questões da vida, porque agora é o Espírito que te dirige, não mais a carne. É essa a imagem que está sendo aqui utilizada por Paulo. E há um texto de Ellen White, no comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina, ela traz 3 textos, mas eu quero compartilhar com você um deles, que é da Meditação Matinal de 1974, especificamente do dia 3 de agosto, na página 221, onde ela falando sobre esse mesmo tema, ela diz assim, é pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior para nos colocar em harmonia com Deus. Existem muitos que tentam se reformar corrigindo esse ou aquele mau hábito e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é o coração. Se estudada e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo profano. O Espírito Santo vem para convencer do pecado e a fé que brota no coração opera por amor a Cristo, transformando-nos, corpo, alma e espírito, a sua própria imagem. Então, Deus pode nos usar para fazer a sua vontade. Isso aqui é fantástico. Tem muita informação nesse texto que ela menciona. A primeira coisa que ela está dizendo aqui é o seguinte, você não consegue fazer essa mudança de roupa, ou seja, deixar de usar as roupas da carne ou dos desejos da carne e passar a usar a roupa do espírito ou a roupa de alguém ou alguém que está fazendo a vontade de Deus. Você não pode fazer isso de forma exterior. Essa mudança que acontece nas atitudes, ela não acontece simplesmente mudando o comportamento do indivíduo. Seria mais ou menos o seguinte, pense numa pessoa que tem dor de cabeça. Normalmente, em 90 e poucos % dos casos, o problema não está na cabeça.
Na maior parte dos casos, o problema está no sistema digestório. Às vezes é o fígado, é o estômago, é o processo de digestão que não está legal. E aí surge uma dor de cabeça como um sinal para poder dizer, ó, tem alguma coisa que não está bem aqui, então vamos tratar disso. Quando você simplesmente toma uma outra medicação para poder fazer com que a dor de cabeça ela deixe de existir, mas o problema real continua lá dentro, não foi tratado, normalmente esse mesmo problema pode ainda trazer prejuízos muito maiores, porque a dor de cabeça era só um aviso, cuidado porque tem alguma coisa séria acontecendo no seu aparelho digestório. Está compreendendo isso? O ato pecaminoso não é o problema por si só. O ato pecaminoso é um indício de um problema maior que existe na natureza do ser humano. Então, o que deve ser combatido não é o ato pecaminoso, mas o problema que está dentro da natureza do ser humano. Como que a gente faz isso? Aí Ellen White vai dizer, a gente tem que se preocupar com o coração. A mudança tem que acontecer do coração, para que do coração você perceba a reverberação nos sentidos ou nas atitudes. E como é que isso acontece? Aí ela vai mostrar aqui o segredo. Ela diz, se estudada e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo profano. Então, é o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, que faz com que nós percebamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente se apercebe o que Deus quer de nós. Quando você entende isso e você percebe que tem um problema, então aí vem a solução para o problema. Qual é a solução? Aí então entra o processo da oração. Quando você vai dizer, Senhor, eu entendi que o Senhor tem um propósito tão grandioso para a minha vida, mas eu não estou conseguindo chegar lá, porque meu coração está tomado pelo pecado. Eu não tenho conseguido chegar à altura daquilo que o Senhor espera de nós. E então a fé se apodera do coração. E então agora pela fé, você permite que o Espírito de Deus viva dentro de você. E ele começa a operar a transformação de dentro para fora. E aí o comportamento do indivíduo é modificado e ela vai terminar dizendo, e então Deus pode nos usar para fazer a sua vontade. Isso é fantástico. A mudança, portanto, ela tem que acontecer de dentro para fora. Então hoje talvez eu esteja falando para alguém que está usando aqui a linguagem de Paulo, está usando roupas que estão rasgadas, sujas, roupas que têm te trazido vergonha. Você gostaria de poder mudar os seus comportamentos pecaminosos, mas não consegue. É uma luta maior do que você pode suportar. Mas Deus está dizendo para você, começa pelo lugar certo. Não se preocupe com aquilo que é a reverberação através do comportamento pecaminoso. Trabalhe no coração. Como? Estude a Bíblia, a palavra de Deus. Se tem uma coisa que você não pode nunca, mas nem por um dia sequer negligenciar, é o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. É a oração. Vai para o Senhor, busque o Senhor, viva uma vida de comunhão com Ele, e então você vai começar a perceber que o seu comportamento vai mudar. Aí essa mudança acontece de dentro para fora, motivada pelo Espírito Santo de Deus agindo em você. Se essa for a sua realidade, aí então logo logo você vai ter a oportunidade de poder se olhar no espelho e perceber, puxa, que roupa bonita que eu estou usando. Estou revestido pelo Espírito Santo do Senhor, pela graça de Cristo Jesus. A justiça dele tomou conta de mim. E hoje sou capaz de poder vencer atitudes pecaminosas que eu não era capaz de vencer lá atrás, porque o Espírito de Deus está em mim. Experimente isso, e você não terá razões para poder temer em relação ao futuro, ou até mesmo de se frustrar pelas quedas que você terá no decorrer do caminho. Porque o Espírito de Deus estará dirigindo você. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te acompanhe nesse dia. É o meu desejo para você. Eu estudo a lição, e você?